Boa tarde a todos. Vou pedir licença e também vênias à doutora Ana Carolina Vieira e à professora Carla Amado Rodrigues para falar de pé e aqui embaixo, por favor. Eu cometeria a indelicadeza de lhes dar as costas, eu peço desculpas por isso. Eu soube hoje, às 11h30 da manhã, que eu seria jogado aos leões, substituindo a professora Daniele, que teve um contratempo de última hora. Isso se dá em grave prejuízo de todos. Primeiro, que a professora Daniele vem se dedicando ao tema com zelo, com afinco e com paixão há muitos anos. Eu mesmo me declararia um discípulo da professora Daniele em relação a esse assunto. Ela cometeu o ato generoso e perverso de dividir comigo, agora mesmo, os slides que havia preparado. Eu li os 3 primeiros, me senti profundamente intimidado e achei que estaria aqui mais do que engessado, mumificado por esses slides. Então, eu talvez irresponsavelmente abri mão deles. A questão dos desastres evoca, em primeiro lugar, o drama humano. Talvez antes de qualquer coisa. Pessoas sofrem. Pessoas perdem parentes e amigos. Pessoas veem sofrimentos nas suas famílias, nos seus vizinhos. As pessoas veem sofrimento em geral. Essa é a primeira questão própria dos desastres. A qual todos nós, como cidadãos e como operadores do direito, devemos, nesse primeiro momento, nos dedicar. Consideração ao drama humano. No segundo momento, a interveniência desordenada de uma série imensa de ramos do direito que normalmente não operam articulados. Assim, sobrevém a necessidade de atuação do direito ambiental, evidentemente, mas também do direito civil, frequentemente do direito criminal, do direito administrativo, do direito previdenciário, do direito do trabalho, do direito dos seguros, do direito administrativo, acho que eu não falei. E a intervenção desses ramos do direito se dá diante de um evento de imensa magnitude, gravidade e de repercussões de muito difícil mensuração. E é claro, um desafio imenso dar conta de todos esses aspectos, na base do tudo ao mesmo tempo agora. E assim mobilizam-se, e justamente mobilizam-se, os vários atores sociais que necessariamente se veem enredados nessa questão. Desse modo atuam o Ministério Público, federal e estadual, quando é o caso, atuam as ONGs, atuam a Defensoria Pública, atuam os órgãos ambientais, todos aqueles legitimados nos termos do artigo 5º da Lei 7347, a Lei da Ação Civil Pública. Inevitavelmente, essa concorrência se dá, pelo menos no primeiro momento, de modo desarticulado. De modo que são feitos muitos pleitos, em face de muitos juízos, e contra, normalmente, a causadora do desastre, que se vê assim, num primeiro momento, e por razões alheias à sua própria vontade, em alguma medida imobilizada em relação às suas ações. Assim, são sequestrados seus bens, são sequestradas os recursos financeiros disponíveis em suas próprias contas, múltiplas vezes, aliás. Isso constitui um embaraço importante. Como nós sabemos, a Constituição Federal determina que, em face de um único e mesmo evento danoso,
desdobrem-se consequências em ao menos 3 esferas de responsabilidade, que, aliás, têm um grau importante, aliás, absoluto, de autonomia. Elas operam independentes umas das outras. Assim, acionam-se reflexos no âmbito civil, obrigação de reparar o dano, no âmbito administrativo, com as penalidades próprias do direito sancionador administrativo, e também no plano criminal. De novo, mais uma vez, simultaneamente. Eu vou me deter aqui no aspecto civil da questão. E não é pouco. E o direito brasileiro, talvez, como poucos eu ousaria dizer, no mundo, possui instrumentos aptos, na medida do possível, a dar conta dessas questões. Sim, porque, ao mesmo tempo, o regime de responsabilidade civil se dá segundo a responsabilidade objetiva, ou seja, em que é irrelevante o fator culpa, e que é irrelevante a licitude da atividade causadora do dano, bastando existir o dano em si, um ato comissivo ou omissivo, e uma relação de causalidade entre um e outro. Em outras palavras, o causador do dano, o gerador do problema, pode ser um amor de pessoa. Pode possuir ISO 14000. Pode possuir medalhas de honra ao mérito. Pode ter agido em perfeita boa-fé. Mas se, apesar disso tudo, ainda assim der causa ao dano, será por ele responsabilizado. Esse é o elemento número 1. Há elementos que se somam a esse, sendo o principal deles o da solidariedade, conforme o qual todos aqueles que, de modo direto ou indireto, dão causa ao dano, são, da mesma forma, responsabilizados. Isso se dá por conta de 2 fatores. A definição de legal de poluição, estabelecida na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que define poluidor como aquele que, de modo direto ou indireto, dá causa ao dano. Ambos, poluidor direto e indireto, igualmente responsáveis. E o artigo 942 do Código Civil, conforme o qual, havendo mais de um contribuinte para o dano ambiental, ou para o dano, no caso, todos se veem solidariamente por ele responsáveis por sua reparação. Então, mais uma vez, a reparação no plano civil se dá de modo objetivo, envolvendo solidariamente poluidor direto ou poluidor indireto. Mas não é só isso. Ela também se dá sob o regime da responsabilidade integral, segundo o qual não são admitidas as chamadas excludentes clássicas de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, no caso incabível, fato atribuível, fato de terceiro. Então, nem o que nos Estados Unidos é chamado de Act of God, nenhuma dessas escusas, válidas em outras circunstâncias, se apresentam como suficientes ou válidas mesmo no plano civil do Brasil. O quarto elemento é o relativo à necessidade de reparação integral dos danos, conforme reiteradíssimas e pacificadas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Isso significa que o dano deve ser reparado em todas as suas dimensões. A dizer, a ecológica propriamente dita, envolvendo não apenas bens específicos ou os micro-bens ambientais, como água, solo, ar, fauna, flora, mas também os macro-bens ambientais, vale dizer, as relações de reciprocidade e mutualidade que existem entre cada um desses elementos.
Então, são objeto de reparação, de novo, não apenas aqueles elementos específicos, mas o conjunto nas suas relações que entre si são estabelecidas. Isso do plano ecológico, propriamente dito. Porque se soma ao plano ecológico uma outra dimensão do dano, que é aquela relacionada aos bens materiais e também aos bens extra-patrimoniais. No plano tanto individual quanto coletivo. A definição legal de poluição, ela envolve claramente múltiplos aspectos. Ela faz referência expressa a noções como bem-estar. Bom, quem tem filhos ou irmãos, adolescentes em casa, sabe que as noções de bem-estar podem diferir de modo brutal, mesmo no seio familiar. Tutela-se, o direito tutela o bem-estar das populações, a sua segurança, os aspectos estéticos e sanitários do meio ambiente, os impactos adversos às atividades sociais e econômicas. Essas noções integram a noção legal de poluição. E quando esses bens jurídicos, muitos deles, como nós vimos, subjetivos, são afetados, existe e sobrevém a necessidade de reparação. Já é um desafio e tanto, já é uma façanha a mensuração correta de bens patrimoniais, no plano coletivo e no plano individual. Quando falamos de meio ambiente, intervém uma noção até pouco tempo negligenciada, mas que hoje se apresenta como muito importante, que é a de garantir não apenas o retorno ao status quo ante intervenção danosa, isso frequentemente, como todos nós sabemos, é impossível, mas também oferecer ao meio ambiente condições de resiliência, o que torna mais complexa e mais difícil essa reparação. Então, existe a necessidade de reparação íntegro do meio ambiente. Isso passa a envolver um outro elemento, relativamente, aspas, jovem, que é o relacionado ao dano interino, ou seja, ao tempo em que o meio ambiente se viu privado de oferecer os serviços ecossistêmicos que não fosse a intervenção danosa teria oferecido. Então, se o meio ambiente se recupera, vamos supor, décadas depois, durante esse período, durante essas décadas, em que ele se viu limitado ao prover os serviços ecossistêmicos que eles são próprios, isso também deve ser objeto de reparação. Isso também deve integrar os cálculos relacionados à indenização, ou seja, a parte da reparação que não restou perfeitamente regenerada no plano ambiental. Então, existe a necessidade de reparação integral, envolvendo, de novo, danos materiais, danos ecológicos, danos interinos e o dano moral ambiental, individual e coletivo, o que constitui, como sabemos todos, um mistério ainda insolúvel, e com o qual se debatem doutrinadores, mas também tribunais. Como mensurar o dano coletivo ambiental? É possível ou necessário atribuir a ele aspectos punitivos? E seria equivalente a alguma medida aos punitive damages que ocorrem nos Estados Unidos? A conduta do infrator passa a ter peso em relação a esse aspecto específico? São questões ainda em larga medida não respondidas pelo direito. Aliás,
há inúmeras questões não respondidas pelo direito. Uma delas, e muito importante, diz respeito ao alcance da expressão poluidor indireto, ou, por outra via, a das relações de causalidade a vincular o poluidor ao dano, decisivas na esfera, como vimos, na esfera da responsabilidade civil. Então, a rigor, quem é ou quem pode ser o poluidor direto e indireto? Sim, o poluidor direto é mais ou menos intuitivo, mas não a figura do poluidor indireto. Qual o alcance dessa expressão? O ministro Antônio Real Benjamin, num acórdão já de talvez uma década, oferece uma dimensão larguíssima dessa expressão. Todo aquele que, de modo direto ou indireto, se beneficia, aquele que, devendo agir, não age, aquele que financia. Eu, com franqueza, supus que, quando esse acórdão foi proferido, ele fosse ser, com o passar do tempo, temperado pelo tribunal. Em alguma medida, pelo menos, leve engano. Ele foi reiterado inúmeras vezes por todo o tribunal, primeira, segunda, terceira e quarta turma. Então, hoje, uma questão irrespondida, ainda, a meu ver, geradora de insegurança, em muitos aspectos, é a do poluidor indireto. Bom, pode-se dizer, legitimamente, bom, esse é um fator de segurança, de insegurança, para quem dá causa ao problema. Mas isso é um fator de segurança para quem é vítima dele. Porque o leque de responsáveis aumenta muito em favor da reparação do dano e das vítimas. E essa é uma questão, evidentemente, a ser levada em conta. Um outro fator frequentemente lembrado e como aqui aumentar o sofrimento é a morosidade inerente a problemas dessa natureza, inerente a problemas dessa natureza postos ao judiciário. Porque estão envolvidas provas complexíssimas, um conjunto de fatores também complexos, e o curso dos anos. Basta dizer que a primeira ação civil pública proposta no país, em 1985, até hoje não teve desfecho. Não precisa ir muito além. Então, esse é um fator importante. Por outro lado, existe um outro elemento que inibe condutas protelatórias da parte do poluidor. Porque até relativamente pouco tempo atrás, havia entre litigantes mal dispostos a noção de que conviria protelar o desfecho do processo. Este não é mais um recurso válido ou inteligente, e por uma razão simples. Porque incidem juros a razão de 1% ao mês, isso é matéria sumulada do STJ, incidem juros a razão de 1% ao mês, desde a intervenção danosa. Portanto, não é a partir da citação, ou da decisão, ou do trânsito em julgado, não, é 1% ao mês a contar do incidente, a contar do dano, até o seu desfecho final. Então, ainda que o empreendedor, o poluidor, ao fim e ao cabo, e passadas décadas, venha a ser condenado, o valor, em princípio, no caso, menos expressivo, a mera incidência de juros fará com que esse valor acabe, no final, sendo muitíssimo relevante, sim.
Esse conjunto de fatores faz com que empreendedores responsáveis se vejam inclinados a um acordo. E um acordo no plano ambiental, por conta das várias facetas envolvidas, ele promoverá, em benefício do meio ambiente e da sociedade, uma solução adequada para todas as partes envolvidas, direta ou indiretamente. Mas ao invés de esperar o desfecho incerto, necessariamente, de uma ação judicial, é desejável, é necessário, é no mínimo conveniente que as partes se reúnam, deixem de se degladiar entre si e passem juntas a enfrentar o problema. Não se enfrentarem uma a outra, mas juntas enfrentarem o problema. Esse é o desafio que se coloca cada vez mais, e sobretudo em face de grandes desastres, onde a reparação tão pronta quanto possível é necessária, é desejável. Eu já falei aqui até agora de eventos súbitos, de eventos em alguma medida, pelo menos, inesperados, de eventos em alguma medida, pelo menos, surpreendentes. Mas eu acho que há um outro aspecto dos desastres que até aqui tem sido negligenciado, que não é um desastre súbito e grave, ou inesperado. Não, é um desastre previsível no horizonte que ocorre a conta-gotas, homeopaticamente, tenazmente, em relação ao qual nós, como sociedade, fazemos vista grossa, em relação ao qual nos defendemos coletivamente, até do ponto de vista psicológico. Nós nos recusamos a ver o óbvio. Nós nos julgamos no rio Plácido e deixamos de ouvir o barulho da queda d'água logo ali adiante. Existem muitos fatores envolvendo isso, relacionados aos monitorados, relacionados a pesticidas, relacionados a transgênicos, relacionados a um mundo de fatores. Mas existe um que se sobrepõe aos demais, que impacta todos os demais, que diz respeito a todos e cada um de nós, aqui, nesse estado, nesse país, nesse continente, em todos os continentes do planeta. Essa é a questão climática. E aqui deve se apresentar uma outra faceta muito inexplorada no país da responsabilidade civil e como expressão do princípio do poluidor-pagador, que é a faceta preventiva desse princípio. Que é podermos atuar, ou melhor, é devermos atuar enquanto o problema ainda não existe na sua mais grave expressão. É quando o problema ainda é administrável. É quando os custos relacionados a essa administração ainda são palatáveis. Ainda que quando consideradas relações de custo e benefício se justifiquem as intervenções necessárias. Mas há uma expressão em inglês que eu tenho dificuldades em traduzir e que é os nossos governos failing us. Eu não saberia como traduzir isso, mas é como se os nossos governos estão nos deixando na mão. Mas essa não é uma responsabilidade só dos nossos governos. Essa é uma responsabilidade nossa. Essa é uma responsabilidade nossa como cidadãos
e de modo especial com operadores do direito. Então se apresenta a necessidade de enfrentarmos esses desafios, de pensarmos sobre esses desafios, de construirmos respostas e saídas em relação a eles, de ouvirmos, portanto, opiniões contrárias, de estarmos abertos ao outro, de entendermos que, sob um outro ponto de vista, a verdade é multidimensional. E é necessário, para nos entendermos, conhecermos a posição uns dos outros, ainda que elas signifiquem, do nosso ponto de vista pessoal, um equívoco. Porque, a juízo do outro, discorda da nossa, isso pode ser verdade também. Então, se nos despirmos de vaidade, e se nos entregarmos não à missão de atacar ao outro, mas de buscar aliados para atacar um objetivo comum, que não a pessoa, possivelmente, talvez, não seja um setor, mas que seja indicadora de movimentos, de caminhos, de possibilidades até aqui inexplorados ou não explorados. Então, no fundo, esse é um outro desafio. O direito ambiental, no que toca ao princípio poluidor, do princípio do poluidor-pagador, ele deve abarcar essas duas preocupações. Uma inevitável, que é o pós-fato. E em atenção, e portanto deitarmos luz também e esforços em relação aos outros dois princípios que precedem o princípio da prevenção, do poluidor-pagador, que é o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Então, talvez a melhor medida que possamos fazer uso é prestarmos coletivamente atenção a esses dois princípios, nos empenharmos em evitar problemas. E sobre a ótica do princípio da prevenção, da precaução, em caso de dúvidas, inibir comportamentos. Mas o direito, o princípio do poluidor-pagador surge quando se frustram esses dois princípios. E o dano que se queria evitar ocorre. E aí, classicamente, se apresenta o princípio do poluidor-pagador, conforme os instrumentos que nós acabamos de ver. Mas talvez o princípio do poluidor-pagador possa ser também um aliado importante do princípio, dos princípios da prevenção e da precaução. Talvez a forma hoje disponível própria do direito positivo sobre a matéria seja a relacionada ao licenciamento de atividades. Quer dizer, de sorte é que o licenciamento de atividades que comprovadamente são geradores de gases de efeito estufa tenham a obrigação de levar em conta esses impactos e, sempre que possível, na medida do possível, compensar, mitigar e compensar esses efeitos. Então, esse conjunto de fatores é que eu acho que, para concluir essa apresentação, é que deve ser levado em conta por todos nós e que deve merecer a nossa atenção e o nosso empenho no sentido de articular esses institutos para fazer valer as suas potencialidades, porque elas existem e são imensas. Muito obrigado.